De todas as guerras que estão acontecendo agora, talvez nenhuma seja tão simultaneamente ignorada e preocupante quanto o conflito no Sudão. Preocupante pelas evidências crescentes de fome em várias regiões. Também pelos assassinatos em massa de grupos étnicos cometidos pelas Forças de Apoio Rápido Paramilitares, RSF, que provavelmente constituem genocídio. Talvez nenhuma preocupação seja maior que a ameaça do conflito ultrapassar as fronteiras do Sudão. Que os frágeis estados vizinhos se tornem novos palcos em uma guerra cada vez mais complexa. O pior é que esse transbordamento pode já estar acontecendo. Desde o fim de dezembro, aumentaram os confrontos entre as RSF e serviços de segurança no vizinho Chad. Nesta semana, a crise piorou e o governo do Chad fechou a fronteira em meio a pressões internas crescentes. As escaramuças sugerem que alianças étnicas e tribais transfronteiriças podem envolver N'Djamena no conflito, ou então servir como um catalisador para tensões pré-existentes dentro das Forças Armadas do Chad, que ainda podem fazer com que o frágil regime de Mahamat Deby se desfaça. Morte na fronteira, citando: o conflito que vem devastando o Sudão há mais de 2 anos está representando uma ameaça crescente à estabilidade de seu vizinho, o Chad. Esse foi o alerta feito pelo grupo de crise em setembro passado, à medida que essa ameaça de transbordamento da guerra civil do Sudão se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Naquele período, as RSF ainda não tinham quase todo o controle de Darfur, região árida no oeste do Sudão, na fronteira com o Chad. Os paramilitares também não haviam tomado Al-Fasha, uma conquista tão sangrenta que as estimativas do número de mortos chegam a 100 mil, com 60 mil mortos em 2 semanas. Número considerado uma estimativa intermediária razoável. Mais relevante para a nossa história, esse alerta foi dado antes dos confrontos transfronteiriços mais recentes. O primeiro ocorreu no final de dezembro, quando um drone das Forças de Apoio Rápido cruzou para o Chad e bombardeou o posto de Altina, matando 2 soldados. 2 semanas depois, os paramilitares enviaram combatentes para cruzar a fronteira, onde entraram em confronto com as forças do Chad em uma escaramuça que deixou 7 mortos. Agora, considerando que a guerra no Sudão já matou centenas de milhares de pessoas, desde que começou em abril de 2023, 9 soldados mortos pode até parecer pouca coisa, mas, mais do que o número de mortos, foi o que essas incursões pareciam representar que causou tanta preocupação. Desde o início dos combates, há um medo real de que a pressão leve os vizinhos do Sudão ao caos. Sudão do Sul, Etiópia e Egito têm enfrentado insegurança nas fronteiras, ondas de refugiados e preocupações com grupos armados atravessando para caçar rivais. O Chad não é exceção. Segundo a BBC, mais de 1 milhão de sudaneses buscaram refúgio no país. O governo do Chad, sediado a centenas de quilômetros a oeste, enfrenta dificuldades para lidar com os problemas do leste do país. O grupo de crise observou como a cidade fronteiriça de Adre cresceu de apenas 20 mil pessoas antes da guerra para mais de 250 mil atualmente. Segundo o relatório, a chegada de pessoas piorou as condições de vida no leste do Chad, aumentando o crime e a desconfiança entre etnias. Mas há uma complicação adicional na crise de refugiados do país. Apesar de todos serem sudaneses, os recém-chegados costumam pertencer a tribos e grupos étnicos como os Mazalite, presentes dos 2 lados da fronteira. Isso é um problema porque o conflito no Sudão, especialmente em Darfur, está se tornando cada vez mais étnico. Liderado por Hamet, senhor da guerra da tribo Rizagat, o RSF é formado principalmente por pastores árabes nômades. Suas vítimas são principalmente das comunidades negras sedentárias de Darfur, como os Mazalite e os Zaghawa. Refugiados frequentemente cruzam a fronteira após fugirem de um massacre por pastores árabes, mas acabam vivendo próximos a membros da mesma tribo árabe no Chad. Assim, as tensões nas regiões de fronteira cresceram a cada nova atrocidade das RSF. Voltaremos aos elementos étnicos em breve, pois são fundamentais para entender essa história. Antes de tudo, é preciso notar outro grande motivo para o Chad não estar preparado para essas pressões: a existência de seus próprios grupos armados. Desde que o Catar mediou um acordo de paz em 2022, o número de grupos rebeldes no Chad caiu drasticamente.
Mas os que permanecem, embora em escala relativamente pequena, ainda são altamente perigosos. Desde 2023, alguns dos grupos remanescentes, incluindo dissidentes da Frente pela Alternância e Concórdia no Chad, que quase marcharam sobre a capital, em 2021 enviaram seus homens para lutar ao lado das RSF. A ONG Iniciativa Global afirma que essa cooperação é apenas transacional, não havendo alinhamento ideológico dos rebeldes chadianos com Hameti. Eles ainda assim ganharam acesso a armas e experiência que antes não tinham. Apesar dessas influências no governo, não foi isso que levou N'Djamena a fechar a fronteira de 1.400 quilômetros no início da semana. Não, essa honra coube a outra incursão direta. No sábado, 21 de fevereiro, tropas da RSF cruzaram a fronteira até Taine, onde elementos da Força Conjunta do Governo do Sudão haviam recuado. Durante o tiroteio, as forças do Chad tentaram intervir, mas 5 soldados morreram. Foi após esse ataque que a fronteira foi fechada, um ato que a maioria de nós provavelmente consideraria a resposta mínima possível a uma incursão armada. Mesmo assim, ainda não chegamos à parte mais estranha dessa história. Porque, embora o Chad se diga neutro na Guerra do Sudão, há fortes evidências de que apoia secretamente um dos lados. Evidências de que o país passou os últimos 2 anos ajudando a financiar e armar o mesmo grupo que agora está atacando seus soldados, as Forças de Apoio Rápido. Antes de abordar a complexa relação do Chad com as FAR e seu impacto na estabilidade regional. Uma palavra sobre o Frontistoco, nosso site para assinantes que desejam se aprofundar em histórias como esta. Publicamos semanalmente 2 vídeos e 2 artigos de especialistas sobre conflitos e mudanças geopolíticas que vão além de um segmento no YouTube. Se a Guerra do Sudão e seus efeitos regionais são o tipo de assunto que você quer entender de verdade, a assinatura custa $5 por mês ou $50 por ano. Recentemente, por exemplo, produzimos um conteúdo detalhado sobre como conflitos no Sudão e na Etiópia podem causar colapso no chifre da África. Já explicamos em vídeos como os Emirados Árabes Unidos financiam as FAR. O Frontstock.co custa $5 por mês e oferece reportagens aprofundadas. E agora, de volta àquela relação complicada entre o Chad e os paramilitares do Sudão, o inimigo do meu inimigo. A ideia de que N'Djamena possa interferir em uma guerra no Sudão é como imaginar que a água pode ser molhada, ou que uma nova trilogia de Guerra nas Estrelas possa destruir suas memórias de infância. Armar grupos rebeldes no território um do outro é basicamente o que Sudão e Chad costumam fazer. O atual presidente do Chad, Mahamat Deby, deve sua posição ao Sudão, que apoiou a rebelião de 1990, que levou seu pai, Idris Deby, ao poder. Isso não impediu Khartoum de mais tarde apoiar levantes contra seu governo, nem impediu Idris Deby de apoiar rebeldes em Darfur. Mas o interessante sobre o apoio de Deby, o mais jovem, as RSF, é que ele não começou o conflito apoiando os paramilitares. Na verdade, quando os combates começaram em Khartoum, no início de 2023, Deby apoiou o exército sudanês. O que parece ter feito Deby mudar de ideia foi uma ruptura diplomática com seu principal apoiador, o Catar. Quando Deby Sênior morreu lutando contra a marcha rebelde à capital, em 2021, o Catar apoiou seu filho como presidente interino, segundo o Le Monde. Doha e Deby romperam relações devido ao termo interino. O Catar queria que o novo presidente renunciasse, como combinado antes das eleições de 2024. Deby preferiu uma definição de interino, que funcionasse mais como sinônimo de eterno. Assim que a ruptura aconteceu, Deby não perdeu tempo em encontrar um novo apoiador. Chegamos ao ponto em que essa história já complexa recebe a complicação extra da política do Oriente Médio. Além disso, o novo apoiador de Deby eram os Emirados Árabes Unidos, por motivos já discutidos em outros vídeos. Abu Dhabi apoia as RSF, que vê tanto como uma fonte útil de ouro contrabandeado, quanto como um baluarte ideológico contra o retorno de um regime islamista no Sudão. Isso significava que, em troca do apoio dos Emirados a Deby, o Chad ajudaria a enviar dinheiro e armas aos paramilitares. E foi assim que, em 2023, os Emirados Árabes Unidos conseguiram construir um aeroporto novinho em folha na cidade fronteiriça de Amjaras, exatamente onde o apoio a Deby é mais forte.
Embora os Emirados aleguem que o aeroporto era um hospital de campanha para refugiados sudaneses, investigações de repórteres, ONU e analistas de OSINT já provaram que ele era usado principalmente pelos Emirados Árabes Unidos para abastecer as RSF em sua guerra genocida. Deby recebeu 2 bilhões de dólares em empréstimos, valor alto em um país com PIB per capita de cerca de 3 mil dólares ao ano. Analistas dizem que o dinheiro serviu para comprar o apoio da elite chadiana, que é dividida, embora essa troca tenha sido uma aposta maior do que parecia. Deby, o mais jovem, é meio Gorã e também integra a comunidade Zaghawa, da qual seu pai fazia parte, presente no leste do Chad e em Darfur. Os Zaghawa compõem grande parte das forças armadas do Chad e ocupam vários altos cargos. Mas eles também são uma das tribos de Darfur que as forças de apoio rápido têm como alvo para extermínio. Muitos oficiais chadianos estão insatisfeitos com o apoio do presidente a um grupo rebelde estrangeiro que massacra seus parentes nos últimos meses. Antes das forças de apoio rápido tomarem Al-Fasha, a cidade era defendida por um grupo liderado pelo governador de Darfur, Mini Minawi, um Zaghawa. Ele liderava combatentes, muitos com laços étnicos ou familiares com o Chad. Por isso, vários soldados chadianos cruzaram a fronteira para defender a cidade. Quando Al-Fasha caiu e as forças de apoio rápido iniciaram assassinatos em massa, muitos no exército do Chad não viram isso como um massacre de sudaneses pelas forças de apoio rápido. Em vez disso, viam parentes sendo mortos ou perseguidos na fronteira por uma milícia descontrolada. Como disse um ex-assessor de Deby ao The Africa Report, citando Zaghawas chadianos têm laços familiares em Darfur, no Sudão, eles acham difícil aceitar que as forças de apoio rápido persigam seus irmãos em solo chadiano. Fim da citação. Para um exército já frustrado com o apoio do presidente às forças de apoio rápido, a queda de Al-Fasha agravou o clima de motim. Um oficial disse ao Le Monde que tribos árabes no Chad celebravam um genocídio contra seu povo. Reuniões de crise ocorrem entre nós, oficiais, enquanto o conflito é cada vez mais visto como guerra entre Zaghawa e árabes. Fim da citação. Nesse contexto, as RSF iniciaram ataques transfronteiriços, invadindo o Chad para tentar eliminar os últimos grupos armados que enfrentaram em Darfur. Ações que mataram soldados chadianos e podem ter aumentado a insatisfação de oficiais, questionando o alinhamento do presidente com esses assassinos. Antes desses conflitos, o grupo de crise já relatava uma raiva crescente no exército. Enquanto isso, o Le Monde relata que Deby, apesar de ser ele mesmo de etnia Zaghawa, está convencido de que os Zaghawa no Chad são a maior ameaça ao seu governo. Assim, ele pode esperar que as RSF intervenham caso haja um desafio armado ao regime. Se isso parece uma situação muito precária, você não está sozinho. O especialista em Sudão, Cameron Hudson, tuitou essa citação recentemente. Todas as reportagens sobre o fechamento da fronteira do Chad com o Sudão ignoram o ambiente político e de segurança interna do Chad. E o círculo íntimo de Deby que tornou essa medida necessária. Este é um regime à beira de uma guerra interna. Ainda assim, tudo isso levanta uma questão maior. Se o Chad sob Deby é aliado das RSF, por que diabos as RSF parecem estar fazendo de tudo para destruir essa aliança, especialmente considerando o esforço crescente das nações que apoiam o exército do Sudão para sufocar as redes de abastecimento dos paramilitares? Uma das principais mudanças geopolíticas pouco noticiadas dos últimos meses foi o surgimento de 2 blocos concorrentes na região do Oriente Médio e Norte da África, liderados por 2 antigos aliados. Não faz muito tempo, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos pareciam relativamente alinhados em questões importantes. Ambos lideraram a fracassada intervenção no Iêmen. Ambos se uniram para impor o bloqueio ao Catar. O líder dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, enxergava semelhanças com o príncipe herdeiro modernizador da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Mas aqueles dias, do jeito que foram, agora parecem ter ficado para trás há muito tempo. No Iêmen, em janeiro, os sauditas agiram com força para expulsar um grupo rebelde apoiado pelos Emirados. No caso do Sudão, Riad teme que o caos se espalhe para a costa do Mar Vermelho do país, que fica em frente à importante cidade saudita de Jeddah.
Segundo eles, os militares sudaneses têm mais chances de restaurar a ordem, enquanto as RSF tendem a exportar instabilidade. Por isso, Riad agiu recentemente para cortar as linhas de suprimento das RSF. Aliados ao Egito e à Turquia, os sauditas convenceram muitos países próximos ao Sudão a fechar espaço aéreo e portos para cargas dos Emirados. Onde a diplomacia falhou, recorreu-se à força. Há poucos meses, o leste da Líbia, sob comando do general Haftar, era o principal abastecedor das RSF. Armas dos Emirados chegavam ao aeroporto de Al-Kufra, antes de serem levadas pela fronteira e desertos do norte de Darfur. Então, drones turcos lançados do Egito começaram a bombardear os comboios. Enquanto Cairo, já beneficiado pelos Emirados, passou a pressionar Haftar para parar os carregamentos. Assim, em janeiro de 2026, Amjaras e o Chad retomaram o papel de principal rota de suprimentos dos Emirados às RSF. Isso não significa que as RSF só possam ser reabastecidas pelo Chad. A Etiópia, aliada dos Emirados Árabes Unidos, abriu uma rota para os rebeldes, enquanto o Sudão do Sul mantém seu próprio hospital de campanha emiradense, próximo às fronteiras. No entanto, como aponta o projeto de ameaças críticas, nenhuma outra opção está tão bem posicionada quanto Amjaras. Os Emirados Árabes Unidos tentam abrir uma nova rota de abastecimento via Etiópia, mas ela não ligaria diretamente às principais zonas de apoio de retaguarda das RSF no oeste do Sudão. Tudo isso nos traz de volta à questão principal. Por que as RSF arriscam romper com o Chad justamente quando mais precisam da rota de reabastecimento de Amjaras? E vou ser honesto com você, nós realmente não temos uma boa resposta para isso. Déby pode precisar tanto do dinheiro do petróleo dos Emirados que os paramilitares presumem que ele terá que aceitar incursões transfronteiriças. Mas isso parece ignorar o risco de que a classe de oficiais, que já está irritada, o force a agir. Segundo uma fonte diplomática disse ao Africa Report, à medida que o conflito se expande no país, o pragmatismo prevalece. E Déby deve priorizar a defesa dos Zaghawas do Chad e a preservação da integridade territorial. Qualquer apoio, por mais limitado que fosse, ao RSF para na fronteira do Chad, e não são apenas os Zaghawas no Chad que o RSF está pressionando para agir. Como dissemos, o RSF é formado principalmente por combatentes das comunidades árabes nômades de Darfur, mas nem todas elas apoiam Hameti. O antigo opositor e líder tribal árabe, Musa Hilal, controlava até recentemente seu território independente em Darfur. Membro da tribo Rizaigat, ele foi aliado de Hameti na era Janjaweed, mas rompeu com ele quando a maioria das milícias foi integrada às RSF. Hilal é importante para a história, não apenas como um influente árabe de Darfur que se opõe às RSF, mas também porque sua tribo está presente tanto no Sudão quanto no Chad. Nesta semana, as RSF atacaram e tomaram suas fortalezas em Mistéria, matando membros da família dele. Enquanto Musa Hilal escapou, o ataque aumenta ainda mais a pressão sobre o Chad. Aqui está o monitor da Guerra do Sudão. Os combates elevam o risco de o conflito se espalhar para o Chad, pois a tribo Rizagat Mohammed de Hilal vive em ambos os lados da fronteira. No final de tudo isso, então, ficamos em uma espécie estranha de limbo. Um em que todas as peças estão no lugar. Para uma escalada dramática, transfronteiriça ou até o colapso interno do regime de Déby. Mas também um em que esse desastre ainda não aconteceu e precisamos ser honestos aqui, é totalmente possível que o desastre nunca venha. Quero dizer, existem temores sobre a instabilidade do Sudão transbordar para um de seus vizinhos desde o início da guerra. Até agora, a maioria das nações vizinhas segue unida, embora Sudão do Sul e Etiópia pareçam mais precários. Lembre-se da velha piada do homem que cai do arranha-céu e ao passar por cada andar pensa: até agora, tudo bem. Atualmente, o risco é que quem observa a região MENA age como esse cara, caindo para sobre Israel, mas achando que, por ainda não ter chegado ao chão, tudo vai bem. Bem, pode ser que 2026 seja o ano em que a região finalmente vá se esborrachar no asfalto. E pode ser que, quando o impacto finalmente acontecer, seja o Chad o primeiro a se despedaçar em 1 milhão de pedaços. Obrigado por assistir.